assim, ontem na hora do almoço, a cachorrinha veio assim, e eu falei com meu filho, cadê o rancho? Sabe, parei na hora, no meio da frase. Domingo a minha mulher foi na casa da irmã dela, o cachorrinho saiu, ela gritou pro cachorrinho voltar, gritou o nome, porque já. Assim, Vamos? não acaba. 9 horas. Essa é a sessão de. Bom dia. Bom dia, vamos dar início a uma sessão da 7ª turma, ordinariamente às quintas-feiras, mas hoje, em razão de SDI e pleno amanhã, nós estamos antecipando para hoje. Eu consulto aos senhores sobre a aprovação da pauta da sessão anterior. Aprovada. E, inicialmente, antes de cumprimentar cada um, dar as boas-vindas ao Dr. Carlos Roberto, que está substituindo o Dr. Fernando Viegas, no gabinete, Dr. Arlélio, Dr. Mauro, Dr. Kleber Lúcio, advogados presentes, senhores, através do Gilberto, todos os servidores do tribunal. Nós vamos dar início, a sessão não tem preferência de advogado de fora, vamos pela ordem, começando então pelos processos da minha sala, da minha sessão. Pode chamar, por favor. Sustentação oral no PJE, relator desembargador Marcelo Pertence, número 7 da pauta, processo 10.550, inscrita advogada Juliana Melissa Vilela e Melo. 7 da pauta. Primeiramente, cumprimento... Doutora, o hábito aqui na turma, a gente procuramos um resultado para poder dirigir melhor a sustentação. E após isso, então, é aberto oportunidade para manifestação. Não, mas a senhora pode ficar ao lado aqui. E a senhora está pelo EBSERV, eu recebi ontem o memorial, então eu vou só esclarecer. Obrigado. Vou dar o provimento que estou conferindo o voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Ruth Secundino dos Santos e dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação às seguintes parcelas. Isonomia salarial postulada perante a senhora Leide Jane Carla da Silva a ser apurada tendo em conta o salário hora base, ou seja, de forma proporcional à carga horária contratual cumprida pelo obreiro, com exclusão das parcelas de natureza personalíssima no período de 5 de outubro de 2015 até a rescisão e reflexo em horas extras, férias acrescidas do terço, 13º salários, aviso prévio, FGTS, mais 40%. Horas extras excedentes da sexta diária, 30ª semanal, que for mais benéfico, conforme se verificar, a partir dos controles de ponta do nada ao feito, parcela apuradas com os parâmetros que eu discrimino aqui, divisor 150, exclusão dos períodos de afastamento, licença ou férias, comprovados nos autos, dedução dos valores já percebidos sob o mesmo título, respeitado o critério de competência mensal. São também devidos os respectivos reflexos em repouso semanais remunerados, férias acrescidas do terço, 13º, avisos prévios, FGTS, mais 40%. 1 hora extra nos dias em que é cedido o patamar de 6 horas de efetivo labor, conforme se verificar a partir dos controles de ponta do NADS ao feito, considerada a tolerância do parágrafo 1º da CLT, em fase da irregular fruição do intervalo entre jornada, invariavelmente de 20 minutos. A parcela será apurada a partir dos seguintes parâmetros. Integração do cômputo das horas extras, discrimina aqui. 15 minutos extras na ocasião em que o autor extrapolou a jornada, devido à violação da pauta do artigo 538 da CLT, gozo de intervalo de 20 minutos. Integração do cômputo de todas as verbas fixas e variáveis, pagas e deferidas de natureza salarial, que compõe a hora extra, o valor da hora normal do trabalho. Súmula 264 TST, respeitar a devolução remuneratória da autora, adicionais normativos e, na falta destes, o legal. Divisor 150, exclusão dos períodos de afastamento, licença ou férias comprovadas nos autos. São também devidos respectivos reflexos em repouso semanais remunerados, férias acrescidas do terço, 13º, aviso prévio e FGTS. Conheço do recurso interposto pela Fundep e nego-lhe provimento. Conheço do recurso interposto pela UFMG e nego provimento. Aí é a parte que interessa a senhora. Não conheço do recurso ordinário interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares sobre o ID 4593C6A,
assim como do recurso adesivo ID 4062-BE, por configurada preclusão consumativa e ofensa ao princípio da singularidade recursal. Discrimina as parcelas por efeito de natureza salarial. É apenas esclarecendo a senhora o não conhecimento. Foi interposto um recurso ordinário com matéria estranha ao feito. A parte, inclusive, reconhece isso, faz a substituição e depois entra com recurso adesivo. Com todo respeito, mesmo o juiz de primeira instância tendo acolhido a substituição das razões, foi exercido e a parte não teve a devida atenção na hora que exerceu o direito de recorrer. Portanto, então, o exercício foi feito ali, com matéria estranha ao feito, e depois, a princípio da unirrecorribilidade, a não aceitação do recurso adesivo. Então, é só esse esclarecimento para a senhora, concedida a palavra. Fique à vontade. Primeiramente, cumprimento excelentíssimo senhor desembargador relator, nobres desembargadores, todos os mais presentes. 5 gols. Com relação ao recurso, na verdade, houve um erro material no momento do protocolo, né, das razões recursais, mas que foi imediatamente sanada, né, e, sob o princípio da ampla defesa, nós também interpusemos o recurso adesivo, caso não fosse conhecido o recurso ordinário. Não houve qualquer má-fé por parte da empresa na interposição desse recurso. O que houve realmente foi, de fato, um erro material, mas que nada prejudicou, tanto que a própria excelentíssima magistrada de primeiro grau conheceu do recurso e remeteu para o TRT. Então, eu peço que seja conhecido o recurso e, no mérito... Aí vamos sim. discutir só o conhecimento Ok. ou não, doutora. Eu vou consultar os colegas como analisa essa questão. Cumprimentar a ilustre advogada e agradecer à turma pela gentileza das boas-vindas. Eu que sinto honrado de estar aqui e da responsabilidade substituir o doutor Fernando. O data-vênio que foi colocado na tribuna, esse erro material ele tem que ser interpretado como preclusão consumativa, não se discute aqui má-fé ou boa-fé, é uma questão de equívoco que foi cometido e que gera uma consequência processual, que é a preclusão. O data-vênio, então, vou acompanhar o relator. Doutor Cléber. Também registro o recebimento de memoriais, estive com a doutora essa semana, mas peço vênia à sustentação para acompanhar o voto, que, na verdade, o ato foi praticado, né? Se há ou não má-fé não é o caso, mas foi praticado e, segundo o CPC, a prática desse ato já produz todos os efeitos que eles são próprios. Daí a preclusão consumativa. Estou acompanhando. Tudo bem, doutora. Nesse aspecto não é conhecido, nos demais aspectos não me parece que há divergência. Fica proclamado, então, nos termos voto do relator. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Processos de relatoria do juiz convocado. Já acabou. Do senhor acabou. Quer chamar agora? Chamar. Não tinha inscrição no quarto? Do quarto? No quarto também tem. São Tem 7 uma no quarto. quatro. Tinha inscrição. Ah, não está Tem. presente, não? Pois é, então. Então já chama, chamei. vamos chamar a Chama sessão, por já hora. aproveita e já faz. Processo Até porque isso aí não afeta em nada. Número 4 da pauta, relator desembargador Marcelo Pertence, processo número 10.230, inscrito advogado Elias Negin Neto. 4 da pauta. Advogado até presente, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor, me numero, dou-lhe provimento para excluir da condenação a determinação de que o demandante arcará com honorário de sucumbência referente a 5% dos pedidos que não foram acolhidos pelo juiz. Essa é a proposta. Doutor Carlos? De acordo. Doutor Cléber? Também de acordo. Encerradas as minhas sustentações, vamos... Agora, só para saber qual que é o mais antigo. O doutor Cléber... Continua, então. Então, vamos na sessão do doutor Mauro, por gentileza. Processo de relatoria do juiz convocado Mauro César Silva. Número 25 da pauta, processo 11.394. Inscrito o advogado Rafael Andrade Pena. 25 da pauta. Doutor Mauro, por gentileza, a conclusão do seu voto. Eu conheço do recurso do reclamante, acolho a preliminar de cerceamento do direito de produzir provas para declarar a nulidade da sentença, determinar a reabertura da instrução processual oitiva das partes e testemunhas sem a delimitação do objeto da prova, as matérias relativas ao horário de trabalho, prejudicado o exame dos demais itens do recurso do reclamante. Muito bem, eu sou o segundo votante, eu acompanho o eminente relator, doutor Carlos. De acordo. A unanimidade, nos termos do voto do relator. Seguinte, por favor. 34 da pauta, processo 11.705. Inscrito o advogado Davidson Malaco. 34 da pauta. Também não está presente. Doutor Mauro, por gentileza, sua conclusão.
120. Quer que eu leia? Conseguiu? Conheço dos recursos, do método do provimento parcial ao recurso da reclamada, para reduzir a condenação ao pagamento adicional de insalubridade ao grau médio, 20% sobre o salário mínimo, por uma semana a cada 2 meses, fixando para fins de liquidação, deve ser considerada como tal a última semana de cada bimestre trabalhado, excluída a condenação e indenização do período de estabilidade acidentária e seus reflexos. Quanto ao recurso do reclamante, dou-lhe provimento parcial para majorar a indenização por danos morais para 40 mil, arbitra o valor da condenação em 70 mil, com custas a cargo da reclamada. Muito bem. O advogado não está presente. Eu tenho respeitosa divergência em 2 aspectos. O primeiro, na questão da inclusão do aviso prévio dentro do período de garantia de emprego, que eu acho que só pode ser concedido à posse. Então, nesse aspecto, eu nego provimento ao apelo da RE. Porque até o próprio voto afirma aqui, ó, que a garantia de emprego se encerrou e está, então, admitindo período de garantia de emprego. Só um minuto. Sim, eu observei. Eu só queria fazer uma pequena observação ao senhor. Pois não. Veja bem, o artigo 118 diz que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato. E isso foi respeitado. O aviso prévio foi dado um pouco antes, mas o aviso prévio é contrato de trabalho. Então, o contrato, na verdade, terminou após a garantia. A lei não diz que é garantido dar o aviso depois de terminada a garantia. A lei diz que o contrato deve durar, no mínimo, 1 ano, né, 12 meses, após a cessação. E isso foi feito. Perfeitamente. Eu entendo e conheço já esse entendimento, mas com todo respeito, eu acho que a garantia de emprego era aquele período ali, e não pode se confundir com dação de aviso prévio, nem dentro dele ser concedido aviso prévio, do contrário, a gente admitiria até dizer que é uma benesse da empresa dar aviso prévio de 1 ano. Te dou aviso prévio, no dia que acabar essa garantia de emprego, você já está no olho da rua, com todo respeito. Então, eu mantenho respeitosamente. Não foi o caso aqui, é só como exemplo extremo, não foi o caso que o senhor disse, mas efetivamente eu entendo que a garantia de emprego não pode ser mitigada com o período de aviso prévio. E também peço vênia no que diz respeito ao adicional de insalubridade. Constatada a insalubridade, ainda que durante 1 hora no mês, 1 semana, ou no caso 1 semana, eu entendo que ela é devida durante 1 mês e não ao seu pagamento proporcional. E peço, essa é a minha proposta de voto. Estou acompanhando Vossa Excelência quanto ao RO do autor. Nesse segundo aspecto, se o senhor me permitir também, Perfeitamente. porque foi constatado que havia 1 semana a cada 2 meses. Então, há um mês que não há. Então, foi por isso que eu votei. Na semana, no mês que há, basta 1 semana para considerar, pode considerar 1 mês. Mas há 1 mês que não há contato nenhum. No mês que não tem contato não é devido, mas no mês que tem contato, Sim, ainda mas que por então 1 foi por semana é isso que- devido. Mas o voto Sim. aqui determina Não, mas- o pagamento de 1 semana. Sim, determino, mas eu estou dizendo, eu posso admitir que seja 1 mês inteiro na semana que houver. Na semana que, no mês que não houver nenhum, aí não vejo como, né? Aí, naquele mês em que constatado, assim, 1 mês a cada 2. Perfeito. Aí pode ser unânime, doutor Carlos, nesse aspecto? Vossa Excelência estava acompanhando. Quanto a esse aspecto de excluir o mês quando não há exposição a agente, sim. Então, no mês que tiver a exposição a gente, ainda que por 1 semana, é devido o pagamento integral do aviso prévio. Naquele mês que não tiver contato, como salário e condição, aí não vejo obstáculo. Na questão do aviso, agora, Questão da estabilidade. da estabilidade, Eu, Data Vênia, eu acompanho a divergência. Eu nem examino muito a questão à luz da Lei 8.213. É mais que não acho permissível denunciar o contrato quando ele está suspenso ou o empregado tem uma garantia de emprego. É exatamente por esse motivo que eu vou pedir vênia para acompanhar
Então, Divergência. vou proclamar o resultado por E maioria. não, e- Desculpa, doutor. Perdão. com Tem Vossa a questão Ordem, do voto. presidente, eu manteria o valor arbitrado na origem quanto ao Dano dano moral. Eu vou pedir vênia para ficar vencido, porque eu não majoraria de 12 para 40 mil, não. Eu manteria Desculpa o meu 12. assodamento. Não. Então, Mas por- eu acho que nós podemos discutir. Se o senhor não mas se importar, eu só... Porque o senhor manteria como eu está. manteria 12 mil reais, porque eu acho que é um valor que está adequado aos padrões que eu normalmente arbitro nesse caso. Mas eu estou dizendo isso, doutor, porque quando a gente faz a decisão, pensa uma coisa, depois a gente vai amadurecendo Claro. isso. Quando chega na sessão, a gente pode rever isso, porque realmente hoje eu estou achando que a gente poderia adequar melhor isso. Né? Bom, se tivermos, eu estou disposto a... Porque Mas é um dano moral aqui na verdade, eu manteria. Agora, se a turma entender que... eu majoraria. E contou também, dentro dos meus padrões de indenização, esse valor estaria adequado. Mas hoje Mas eu eu consumo majoraria poder- para 20 mil e não 20 mil? 40. Então, majora para 20 mil. E não 40. Aí, nesse aspecto, eu acompanho o relator. Eu fico vencido com majoraria para 40 mil. Então, vamos tentar proclamar um resultado. Quanto ao recurso da reclamada, foi dado parcial provimento para determinar que o pagamento adicional de insalubridade será devido no mês da sua ocorrência, integralmente. Perfeito. E vencido eminente, deu parcial provimento nesse aspecto, vencido eminente relator, que também proveria o recurso para excluir da condenação a indenização do período de estabilidade acidentária. Quanto ao recurso do reclamante, deu-lhe parcial provimento para majorar, a verdade é o provimento, deu-lhe provimento para majorar a indenização de danos morais para 20 mil reais, vencido o segundo votante, que majoraria para 40 mil. Ok. Fechando. Custos pela reclamada, habitado valor de 70 mil. E assim se decide. Seguinte, por gentileza. É o 34 agora? 34 da pauta, processo 11.705. Não, esse foi 34, não, esse foi o que a gente desculpa. fez Esse foi o que agora. foi. É o 19 da pauta, processo 11.265. Inscrito o advogado Renato Luiz Alves Léo. 19 da pauta. Jornal da pauta. Doutor, estou vendo o advogado presente. Doutor Mauro, por gentileza. Conheço do agravo de petição interposto pelo executado e no mérito nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Eu, como segundo votante, acompanho o relator. Doutor Carlos. Também de acordo. A unanimidade, nos temos o voto do relator. O 25, não chamou? Não? 25. Chamou, foi o primeiro advogado também. Estrear, então já. Encerradas as tentações orais, tem ou mais tem um mais para algum assistir, para só para assistir? Pois não. Um processo que não foi concluída a votação na semana passada, ficou para ela. Veio Foi já. uma sustentação oral, lembra? O 10891. Congonhas. Ah. 10891. Isso. Porque eu É esse? examinei o processo todo. Não, eu não sei que hora que ele vai ser. Ah, apregoado. foi daquele que era do irmão Do dele. irmão, Cada da irmão, presa. tá certo. Tá lembrado? Pois é, E- não quero atropelar. E nessa sessão tem um processo que tem que mudar a composição, viu, pra gente não esquecer. Que aí o doutor Marcelo não pode participar. Por causa de impedir suspeição, né? É, Tem um é que o no finalzinho. 11.281. É o do ED. É um ED. Não, recurso ordinário. É um outro. É. Mas o senhor está trazendo agora ou já foi Não, informado? já foi, eu recebi ontem à tarde. Ah, sim. É que eu que a senhora passei. tinha dado Eu É, votei no por causa ED, do que o impedimento. Marcelo São dois. jurou suspeição. Isso. Não, mas tem um nós RO. até no RO já não tinha participado. Mas depois vamos esclarecer isso. Vamos fazer, então, esse que está um pedido de... Qual que é o número? É o 29 da Para pauta, assistir. com inscrição apenas para acompanhar o julgamento. Processo O que 11.490. está inscrito? Inscrita doutor Eduardo de Oliveira para acompanhar o julgamento. 29 da pauta. Muito bem. Doutor Oi? Mauro, por gentileza, conclusão do seu voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento.
Eu sou o segundo votante, eu acompanho o voto do relator. Doutor Carlos, Também acompanho. a unanimidade tendo o voto do relator. Agora vamos. Esses incidentes aí vão deixar para É, resolver porque tem depois isso, da porque para não inscrição dos resolver advogados, de que a uma gente vez, já tem que passa. tomar esse cuidado. Aham. É. Processo de relatoria do juiz convocado Kleber Lúcio. Número 41 da pauta, processo número 11.820. Doutor Inscrito Kleber Lúcio, advogado- só para a gente não... Ele é o mais antigo? Não, doutor aí já Carlos é só na. tem- Ah, não doutor tem Carlos, não inscrição, tem, não desculpa, tem. esse Na mesmo. verdade, Mas só a- tem 4 mas votos, né? Quem que é o mais antigo? Só para saber, é essa ordem. Tá né? na Tá cara doido. do sujeito, é bem mais antigo que eu. Tá muito mais Muito conservado. mais, viu? cara É do mais sujeito. antigo, não quer muito dizer mais mais... Agora ele é moderno, é antigo mesmo. Antigo dói mesmo, mais que o velho. Ontem, Né? O negócio é complicado. uma senhora me passou, eu passei no meu cachorro, não, ele tá velho. Eu falei, velho tá a senhora. Velho é o sapato que a senhora tá usando, não olha pra essa velha. Agora, meu cachorro falar que ele é velho. Eu falei, velho é esse sapato que a senhora tá usando. Então não vou trocar. Ofendeu Ela viu. demais. Ela falou, tá idoso, já tá gordo, passou um pouco do peso. Aí tudo bem. Muito bom. Vamos... 41 da pauta, inscrito advogado Fernando César Teixeira. Não vejo advogado presente. Doutor Kleber Lúcio, por gentileza. sua Conheço o discussão. recurso interposto para reclamante no mérito do provimento parcial para condenar a réu, pagamento dos salários vencidos, férias com um terço, gratificação natalina, fundo de garantia de 18/3/2017 a 1/9/2017, além de indenização por danos morais no importe de R$5.000. Essa é a proposta de voto do eminente relator, doutor Mauro, por gentileza. Estou acompanhando integral. E eu, da mesma forma, com o terceiro votante, nos termos, fica proclamado o resultado, nos termos do voto do relator. Número Seguinte. 28 da pauta, processo número 11.265, inscrito advogado Elias Negin Neto. Estou vendo que o doutor Elias não está presente. A conclusão do seu voto, doutor Kleber. Conheço o recurso no mérito do provimento parcial para expurgar a aplicação da súmula 340 do TST no compro das horas extras decorrentes do artigo 384 da CLT. Determinar a apuração das horas extras decorrentes do artigo 384 de acordo com os seguintes parâmetros. Dividor 220, base de cálculo composta pelas parcelas salariais, nos termos da súmula 264, incidência do adicional convencional ou legal e considerando o mais benéfico, deferir as seguintes parcelas. Diferença de comissões nas vendas parceladas para que incidam sobre o preço final da mercadoria, neste incluídos encargos decorrentes de operação de financiamento, observados os critérios de cálculos indicados na inicial. Diferença de comissões em razão da redução do percentual quando concedido desconto ao cliente. Prêmio meta monetário no valor de R$ 350, conforme critérios constantes dos fundamentos, com reflexo em repouso e já enriquecido esse, com aviso prévio, 10º, férias mais um terço, fundo de garantia 40%. Diferença de comissões, tanto na venda de mercadorias quanto na de serviços, mês a mês, considerando todo o pacto laboral, com base no valor médio de 20% das comissões recebidas pela obreira. Reflexo das diferenças de comissões em repouso e enriquecidas destas em avisos, férias, 10º, fundo de garantia, mais 40. Indenização por danos morais, por violação do direito à imagem, no importe de R$5.000. Acresço a condenação, valor de R$40.000, com custas no importe de R$800.000 pela ré. R$800 pela ré. É a minha proposta. Ausente advogado, doutor Mauro. Eu, da mesma forma, com o terceiro votante, acompanho o relator, assim se proclama sendo o voto do relator. Seguinte. Número 16 da pauta, processo número 10.588, inscritos os advogados Hipólito Cândido da Silva e Simone Rodrigues de Moraes. 16 da pauta. É eu que desligo mesmo. Obrigado. Sim. Ah, tá. Bom dia, tudo bem? Quem que está pelo autor? Pelo autor é Dr. Hipólito. Só no caso de sustentação, como as duas partes recorreram, aí fala primeiro o autor. Ah, então
Acho que a doutora recorreu primeiro, doutor Marcelo. Mas é a regra regimental, em caso de recurso das duas partes, primeiro do autor. Tá certo. Doutor André está melhorando? Manda nossos... Ah, que bom, né? Então manda nossos abraços e desejos de constante melhora. Tá? Que eu sou um colega, né, Milton? Você sabe, né? Doutor Kleber, conte o seu voto. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para pronunciar a prescrição das pretensões anteriores a 13/11/2009, relativas ao FGTS enquanto parcela principal e reflexo de parcelas quitadas espontaneamente durante o contrato de trabalho. Fica mantido o valor da condenação, porque é ainda compatível. Muito bem, doutor Hipólito, por gentileza. Sentir senhor presidente, doutor Marcelo, sentir senhor doutor Kleber, ilustres professores universitários, sentir senhor juízes, secretário, representante do Ministério Público. É apenas para requerer dos demais jogadores que aplique a questão da prescrição, que veze os méritos e o reconhecimento que tem, e admiração pelo voto do doutor Kleber, mas que também, sobre a prescrição, que se lhe aplique a prescrição trintenária. Considerando essa questão da transição, nós sustentamos no recurso que a relação teve início em 2006 e, portanto, que a prescrição quinquenal só teria início em 2019. Só essa seria a nossa colocação, pedindo vênia para aos demais, mantenha-se as demais circunstâncias do voto do ilustre desembargador relator. É o que tem. Obrigado. Muito bem. Doutora Simone. Bom dia, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais julgadores, ilustre representante do Ministério Público, senhor secretário, meus colegas. Aqui eu aproveito a situação para poder reiterar as razões do recurso, principalmente no que se trata do reconhecimento do vínculo empregatício do reclamante para com a reclamada. Primeiro, porque ele alega que ele foi coagido a aceitar o fenômeno da pejotização. Só que a gente esquece que a gente está aqui a tratar de pessoas, são partes capazes, o objeto ele é lícito, né, possível, ele é determinado e, como confesso pelo próprio reclamante no depoimento pessoal dele, ele foi muito vantajosa, a situação foi muito vantajosa pelo reclamante, porque ele confessa que ele abriu a pessoa jurídica meses antes do término do liame empregatício dele. E, da mesma forma, o salário dele subiu 160% em relação ao que ele percebia na época em que ele era seletista. Ele confessa também que no local em que ele trabalhava existiam diversos profissionais, inclusive seletistas e pessoas jurídicas, né, e que não houve nenhuma coação para essa constituição dessa empresa que ele alega. E eu reitero aqui que nós juntamos também com recurso casos idênticos em que ocorreu o indeferimento desse pleito de reconhecimento de vínculo empregatício. E agora, por fim, também, mas não menos importante, a gente tem a questão do parecer que foi emitido pelo ilustre representante do Ministério Público, em que esse parecer ele corrobora com a tese que a gente apresenta aqui no nosso recurso, de que inexistiu qualquer tipo de ilicitude para ser necessária a instauração de uma ação civil pública. Então, por essa razão, eu peço aqui vênia para que seja reformada a sentença de primeiro grau para poder excluir esse vínculo empregatício que foi dado com a reclamada. Pela atenção, obrigada. Bem, doutor Kleber, manifestação. Com relação à prescrição do FGTS, na verdade, é o que tem, inclusive, objeto de contra uma ressalva de Vossa Excelência. Para mim, a leitura daquele voto, daquela decisão do Supremo, aponta no sentido, né, que você vai verificar qual a primeira prescrição que ocorreria, e no caso dos autos, o transcurso de 5 anos, a partir de 13/11/2014,
ocorrerá antes do transcurso do prazo de 30 anos, a partir de 1/12/2006, pelo que, na minha perspectiva, é aplicável a prescrição quinquenal retroativa a partir de 3/11/2014, o que vai alcançar os direitos, né, ou as pretensões relativas ao período anterior a 13/11/2009. Com relação ao vínculo de emprego, existem algumas particularidades nesse caso. Primeiro, ele deixou de ter a CTPS anotada no dia 7/5 e no dia 8 já passou a prestar serviço como pessoa jurídica, na mesma função, no mesmo local, e a prova demonstra que, neste caso, no mesmo ambiente trabalhavam PJs e seletistas, sujeito às mesmas condições de trabalho. Ou seja, ele era empregado, passou a prestar serviço como PJ, mas mantidas as mesmas condições, inclusive com relação à organização das viagens que ele realizava. Então, nessa perspectiva, eu peço vênia à sustentação oral, mas mantenho a relação de emprego na forma segundo o que foi estabelecido aqui na minha... Na verdade, é uma longa exposição, mas basicamente isso. A data, um dia depois do outro, a continuação das mesmas condições de trabalho, a identidade de condições de trabalho de PJ e pessoa jurídica e a subordinação de pessoa física e a subordinação do reclamante ao reclamado. Mantém a proposta. Senhor presidente, pela ordem. Só porque a doutora citou o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho não manifestou nesse caso concreto. Nesse caso não tem... Foi possivelmente no inquérito lá, mas isso é outra coisa. Uhum. Neste caso não houve, porque não tinha interesse foi público envolvido. acostado. Doutor Mauro. Bom, eu ouvi atentamente os ilustres advogados. Eu não tenho obstáculo, não tenho oposição à questão da prescrição. A questão do vínculo, para mim, não é muito tranquila. E acho até que o empregado, às vezes, quer o melhor dos dois mundos, né? Quer ser PJ e ganhar 3 vezes mais que os outros e tal. Mas é um risco também que a empresa faz a fazer esse tipo de proposta e depois ter que arcar com uma condenação, como pode ser o caso aqui. O voto está muito bem elaborado, bem estruturado, a prova foi bem examinada e tudo. Então, assim, eu vou acompanhar o relator, né? Dizendo que eu não estou assim, plenamente convicto em razão de alguns elementos, mas eu vou acompanhar o voto pedindo vênia. Tá, obrigada pela atenção, bom dia. Só um minuto, doutor. Desculpa. Não tem problema. Eu vou insistir na questão, eu já sei que já é vencido, mas com todo respeito. Quando foi o julgamento do Supremo Tribunal em 2014, ele reconheceu a prescrição não é trintenária como há 30 anos a 40 vem se aplicando, a prescrição é quinquenal. Então, daqui para frente, os novos depósitos, a partir de 2014, já vão ser de 5 anos a prescrição. Só que aí que vem a questão da modulação. Quantos anos foi trabalhando 30 anos para trás? Então, você tem no prazo de 5 anos para reclamar os 30 lá atrás. Tanto que calcular a partir, eu, com todo respeito, como é que eu vou contar um prazo a partir de 2014 que começou em 2009? Do contrário, já seria muito mais razoável dizer prescritos todos os FGTS anteriores a novembro de 2009. A redação diz, conta 5 anos a partir, para quê? Para chegar em 2019, quem já reclamou até 2019 tem 30 anos da prescrição, modulação dos efeitos. Quem não reclamou, que são 5 anos depois da decisão do Supremo que reconheceu 5, aí já dançou mesmo, já vai aplicar os 5 anos para ele. Mas até por causa da redação, como é que eu vou considerar a partir de 2014 um prazo que começaria em 2009? Aí já seria, até para uma redação ia ser mais fácil. Prescritos os depósitos, a pretensão anteriores a novembro de 2009. É só uma ponderação que eu faço, até para uma interpretação. A partir não pode ser antes. O problema foi a redação, e na minha leitura daquele acordo, aliás, aquele acordo é uma coisa interessantíssima. O voto do ministro Gilmar, ele chega a dizer que estabilidade no emprego é escravidão do trabalhador. É um voto, assim, sensacional. Sensacional, né?
Aliás, eu acredito que a reforma trabalhista começou no Supremo. O Supremo nunca julgou tanta questão trabalhista como fez nos últimos 2 anos. Foi uma conjugação, né? Conjugação. Foi uma conjugação. Mas Não a na leitura que eu presidência. fiz é que os 5 ou os 30 vão contar da lesão. Contado da lesão, a partir do qual surge a pretensão, eu tenho 2 pressões possíveis, uma de 5, uma de 30. Vai prevalecer a que ocorrer primeiro. Foi essa a leitura que eu fiz daquela modulação. Porque a prescrição conta da lesão. Como a lesão foi em 2014, aí eu contei 5 e 30. O que ocorrer primeiro, 5. Foi nessa perspectiva. Eu li assim, que conta da lesão 5 ou 30. Aí você define. Porque neste ficou caso, a muito mal interpretação que você redigido. está dando é, a partir da decisão do Supremo, a prescrição é de 5 anos. Não, aí eu vou ver Não quando foi precisava a nem lesão. ter modulado. Quando foi a lesão. Em algumas situações, e que são poucas, na verdade, foi o que o Supremo fez, vão manter os 30 anos. Pouquíssimas. Eu acho que não tem jeito de ter mais 30 anos com essa interpretação. Não são dá pouquíssimas, vênia. Não tem jeito. pouquíssimas. Nessa interpretação que o senhor emprestou à súmula, não tem mais prescrição de 30 anos. Acabou. Praticamente acabou. Acabou. E eu acho que não acabou até por A causa da modulação modulação foi dos terrível, efeitos. ela não ficou clara. É. Aí eu peguei e interpretei, olha, prescrição, o prazo tem início na lesão. Código Civil. 5 ou 30, o que ocorrer primeiro. Pelo menos foi a leitura que eu fiz no primeiro momento. 5 é muito menor que 30. vai quase Então, basicamente. proclama-se o resultado nos termos do voto do relator, vencido o terceiro votante, que negava provimento ao apelo da ré, com todo respeito. Obrigada, viu? Ótimo Bom dia, dia, muito bom obrigado. trabalho. Boa Obrigado. semana, senhor. Excelência, bom dia, obrigado. Obrigado, prazer Você revê-lo. está entendendo assim também, Mauro? Só para eu ajustar votos, porque nos meus casos o doutor Marcelo não vota. Você tem o entendimento do doutor Kleber? Sim. Então vou ter que adaptar meus votos também. Porque Muito obrigado. o fato de contar pelo que decorreu primeiro, eu acho que impõe uma regra que é bem prejudicial. Mas eu acho que foi a intenção do Supremo, infelizmente foi essa. Mas Então não precisava modular. Aí só fazia 5 anos, a prescrição é 5, acabou. Por exemplo, se eu tenho lá de fundo 14 anos e eu vou colocar a regra aqui primeiro, vai ser uma maldade. Foi maldade? Foi. Mas aí eu acho que dá para interpretar, porque a redação é truncada. Mas a súmula é mais clara, A súmula é bem clara. entendeu? Eu tô seguindo a Essa súmula é clara. A partir só pode ser a contar de, com Mas todo a partir respeito. da lesão, esse é que é o problema. De onde? É da lesão. Então, Não, com mas- todo respeito, aí bastaria dizer prescritos anteriores, não precisava fazer um exercício de redação desse aqui. Eu prometo estudar um pouco a gente vai para estar ao reavaliando, né? Não, então eu vou tramitar normal. Tá. Muito bem, então nós temos o voto do relator, vencido o terceiro votante. Vocês veem aí que eu não ponho nem luz para não fazer falta de modéstia. Agora, mais é um. o seguinte? 42 da 42 pauta. da pauta. Processo número 11853, inscrito advogado Alisson dos Santos Mendes. 42 da pauta. Doutor Kleber, por gentileza, conclusão do seu voto. Conheço o recurso interposto pela reclamada no mérito do provimento parcial para declarar que o rompimento contratual operou-se pelo advento do termo final. Absolver a reclamada do pagamento do aviso prévio indenizado, respectivas repercussões, multa rescisória de 40%, bem assim da obrigação de liberar as guias para levantamento do FGTS. Determinar que a CTPS seja anotada com baixa em 1/3/2016. Fixar o início da jornada às 7h30 e, em consequência, absolver a reclamada do pagamento de horas extras pela violação do intervalo interjornada. Mantido o valor da condenação porque ainda é compatível. Muito bem. Quem que é o advogado? Alisson. Quem? Doutor Alisson, por gentileza, com a palavra. Ilustre senhor presidente, bom dia. Doutor desembargador, relator, bom dia. Demais componentes da mesa, bom dia. Ilustre representante do Ministério do Trabalho, bom dia. Caros colegas, bom dia. Eu falo em nome da reclamante recorrida, correto? Data vênia ao entendimento do nobre relator, eu gostaria de fazer considerações em relação ao término do contrato de trabalho, porque a reclamante foi admitida em 9/12/2015 por contrato de prestação de serviço, como autônomo. Todavia, diante dos fatos colhidos nos autos, restou
demonstraram que se tratava de uma relação de vínculo de emprego. E esse contrato, ele tinha um prazo de 60 dias, depois teve um termo aditivo, encerrando-se em 1 de março de 2016. Todavia, diante da nulidade do contrato, haja vista a relação de vínculo de emprego configurada no processo, data vendo o entendimento do relator, a gente entende que esse contrato é nulo. Se ele é nulo, consequentemente, não se pode declarar o fim da relação como vencimento do contrato por prazo determinado, mas sim como uma dispensa imotivada de contrato indeterminado, consequentemente, a condenação das verbas como aviso prévio, multa de 40%. E no que tange o intervalo de interjornada, a testemunha da reclamante, nas folhas 136, né, 136 dos autos, fixou que a jornada geralmente começava às 7 horas e encerrava por volta de 21. Então, diante do depoimento prestado pela testemunha da reclamante, observe-se que não foi cumprido o intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. Haja visto que o encerramento da jornada por volta de 21 e já iniciava-se às 7 horas. Sem mais, excelência. Muito bem, doutor Kleber. Eu vou começar pela parte final, por causa das 11 horas, né? Porque a testemunha fala 20 e 21. Então, o juiz adotou a média, 20 e 30, que eu estou confirmando. Como o término foi 20 e 30 e o início às 7h30, aí não dá o intervalo, é respeitado o intervalo de 11 horas. Por isso que eu entendi que não são devidas horas extras com base no intervalo, por conta da média fixada. E com relação à duração do contrato, é certo, sim, que houve nulidade. O contrato realmente demonstra a presença dos requisitos configuradores da relação de emprego. Mas foi um contrato firmado por prazo determinado e para uma situação muito específica, que me parece enquadrada no artigo 443, parágrafo 2º da CLT, que é aquela questão lá do rompimento da barragem de Fundão. Ela foi contratada nessa situação específica para atender uma necessidade temporária. Por isso, pedindo vênia da sustentação, eu estou mantendo a minha proposta. Bem, doutor Mauro. Eu também acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito bem, eu respeitosamente divirjo, entendendo que se o contrato é nulo, não há como enquadrar na hipótese de contrato prazo determinado. Então, prevalece o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante, no que diz respeito ao enquadramento do vínculo como de contrato prazo determinado. Obrigado e assim a todos. se proclama. Bom dia. Muito obrigado, doutor. Bom dia, obrigado. Bom final de semana, bom resto de semana. Encerrados. Então, encerrados, vamos aproveitar que nós já estamos na sala do doutor Kleber, vamos ver os pontos que tem divergência. Acompanhando aqui é o item 5. É o 10. Já está vendo, mantém a indenização fixada. Às vezes demora um pouquinho. A divergência é minha, eu estava mantendo o valor, doutor Mauro. Não, eu só chamei a atenção para que a redação da primeira linha do bem, do tópico. Vínculo, né? Só isso. Agora, em questão da... Desculpa, eu fiz essa observação. E aí, o valor da indenização, eu mantenho que foi fixado no primeiro grau. Mas fico vencido, porque eu já sei que vou ficar vencido. Lucas. Só anotar um detalhe aqui. É o 10, aliás, 100... 10 mil, não existe esse matemática. negócio é terrível. Pelo amor de Deus, não é não complica aqui. 154, É. não. 10054, traço 8. Isso. Tá certo. Isso começou quando veio o PJ É. na SDI, tá